Apresentação de políticas e práticas curriculares nas escolas, resistindo e existindo ao poder hegemônico. As alunas são Cauane, Cássia e a Natália e Elma. Fazer a escola cada dia é uma tarefa complexa que demanda mobilização de pensamentos, conhecimentos e experiências que nos convoca a ultrapassar os limites e prescrições que visam colonizar os processos de criação. O movimento inventivo curricular se produz cotidianamente, rubricando essa complexa rede de saberes, poderes e afetos. A palavra hegemônica significa uma espécie de supremacia, um poder ou uma liderança de uma política sobre determinada situação ou coisa. No nosso caso aqui, na nossa apresentação, é referente à prática curricular nas escolas. Considerando os espaços-tempo nas escolas e os currículos presentes, poderíamos nos perguntar o quanto afetivas possibilidades de ruptura com os processos de centralização curricular, que ia possibilitar a produção contra-hegemônica, que é esse processo aí de supremacia e poder dentro das escolas. E também que a concepção pedagógica histórica, onde a prática social se põe como um ponto de partida e um ponto de chegada da prática educativa. O entendimento de conhecimento social e currículos ao condicionar o que se acontece e se produz no cotidiano das escolas, influencia os sentidos atribuídos à educação e, consequentemente, à vida em sociedade, num espaço onde propósitos políticos e econômicos se aliam a discursos e métodos pouco democráticos e questionáveis na formulação de um currículo nacional. Não podemos deixar de considerar o quanto os balizamentos que aí se constituem podem ser limitadores de territórios e de ideias em disputa, e mesmo das disputas que se fazem possíveis, posto que tenderiam a reduzir os repertórios, as direções e os sentidos dos conhecimentos legítimos para o currículo a seus possíveis resultados para propósitos específicos de economia, de mercado e, sobretudo, afirmar e buscar perceber os currículos produzidos nos encontros de nossas redes. Então, portanto, mostrar a presença de saberes alternativos curriculares, a centralização e a padronização, como eu falei lá no início. Esses currículos que ganham vida em nossas escolhas, ações e possibilidades, formando conjuntos dinâmicos e efetivos de conhecimentos aprendidos e ensinados, nos indicam a existência de produção política e epistemologicamente defendidas e definidas nas escolas. Discutir os currículos no âmbito de um sistema mais complexo nos exige ainda considerar a possível âncora que atrela esses processos a mecanismos de controle, sobretudo por práticas de avaliação em larga escala. A existência das avaliações em larga escala. Ai, meu Deus do céu. Ateliê do Sorriso, boa tarde. Discutir os currículos no âmbito de um sistema mais complexo nos exige ainda considerar a possível âncora que atrela esses processos a mecanismos de controle, sobretudo por práticas de avaliação em larga escala. A existência das avaliações em larga escala e, mais recentemente, do debate em torno da avaliação docente são questões polêmicas por deflagrarem os projetos de sociedade e educação pública que estão em jogo. Não é difícil relacionar no bojo de um projeto que tem buscado se colocar como atendimento hemogênico às políticas de responsabilidade do professor e a depuração dos currículos, em especial o enxugamento daquilo que poderia representar em uma base nacional comum curricular,
que a BNCC, a presença de diversidade do outro, do singular, nesse comum. Considerando esses aspectos, já teríamos aí um vasto território a explorar e problematizar nos estudos curriculares. Por outro lado, também nós temos percebido por meio de pesquisas realizadas no campo de currículo que as práticas sociais presentes nas escolas não circulam apenas os conhecimentos regulados pelos sistemas políticos culturais hegemônicos, nem estes se ficam imunes às variedades e normas de interpretar e usar o sentido do conhecimento. De apresentação. Pensar os currículos hoje, ainda apostando na construção de formas sociais mais justas, democráticas e solidárias, implica encontrar caminhos para que as políticas em educação e currículo reverberem os avanços das pesquisas e das produções de alternativas. Pesquisas essas que se fazem nas práticas sociais, principalmente aquelas presentes nos currículos produzidos nas escolas. A credibilidade contextualizada de práticas e saberes tornados invisíveis ou inexistentes pelo pensamento abissal, que é um pensamento mais profundo, ela precisa ser considerada como critério e rigor no conhecimento desses saberes e práticas, e no sentido do que poderíamos chamar de fato comum. Lutar pelo comum e pelo múltiplo, na contramão da hegemonia, exige buscar modos de compreensão e de produção capazes de denunciar e desconstruir as representações. A palavra comum é um termo crucial nas práticas discursivas e político-culturais envolvidas no debate curricular. Essa desconstrução ela é fundamental para viabilizar a contribuição da multiplicidade e da diferença na produção de alternativas à hegemonia. O deslocamento das representações exige rever a relação entre os sentidos de educação. O objetivo deste dossiê é colocar em discurso as experiências e produções provenientes de distintos contextos que fazem frente à padronização curricular, destacando políticas e práticas que demonstram possibilidades de autonomia das escolas. Os artigos que compõem o dossiê vinculam-se a diferentes instituições e regiões brasileiras e a uma portuguesa, favorecendo a pluralidade de vozes e olhares sobre questões importantes relacionadas ao foco temático. O primeiro artigo que abre o conjunto de artigos selecionados para o dossiê é a construção do currículo escolar e o protagonismo docente e discente, que é de Maria de Lourdes Rangel Tura, da Universidade do Rio de Janeiro. A autora ela analisa a construção do currículo em uma escola pública de ensino fundamental do município do Rio de Janeiro. O segundo artigo os currículos praticados pensados de uma escola da rede pública municipal de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, em busca da justiça cognitiva e da tessitura da emancipação social. É de Eliane Fernandes de Lacerda, da Rede Municipal de Educação de Angra dos Reis, e Inês Barbosa de Oliveira, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse artigo, eles defendem a ideia da imposição de um currículo é uma ilusão autoritária e apontam para um potencial emancipatório de práticas pedagógicas. O terceiro, sobre base e bases curriculares nacionais comuns. De que currículos estamos falando? Esse artigo é de Kátia Silva Cunha e Janine de Paula da Silva, da Universidade Federal de Pernambuco. E nesse artigo elas discutem as articulações políticas que se formam em torno do significante do currículo. Elas também questionam a validade da vinculação de um currículo com base fixa à qualidade da educação e à solução de problemas educacionais. O quarto artigo que compõe o dossiê é de José Antônio Sepúlveda, da Universidade Federal de Fluminense, e de Denise Sepúlveda.
que é Práticas e as Políticas Curriculares da Inclusão e o Direito à Diferença. Eles apresentam nesse artigo uma prática curricular emancipatória que auxilia na tessitura da justiça cognitiva e social que ocorreu em uma escola pública do Rio de Janeiro. O ponto era a questão dos comportamentos de gênero. O próximo e quinto artigo do dossiê é de Benedito Gonçalves Eugênio, de José Jackson dos Reis dos Santos e Janine Barbosa de Souza, da Universidade Sudoeste da Bahia, que é o Currículo e Relações Etnorraciais, a implementação da disciplina História da Cultura Afro-Brasileira, no município de Jequié, Bahia. Nesse artigo, eles discutem a implementação da Lei 10.639/03 em diferentes momentos de Jequié. É compreendido pelos autores como política pública de ação afirmativa e que foi examinado o discurso pedagógico acerca da história e da cultura afro-brasileira no currículo das escolas públicas municipais. O sexto artigo é de Daiane Kipper e Cláudio José de Oliveira, da Universidade de Santa Cruz, e de Adriana da Silva Toma, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é a narrativa, as frações e a escala possibilidades para o visual no currículo escolar para os alunos surdos. Nesse artigo, eles analisam as práticas matemáticas visuais produzidas por um grupo de alunos surdos em oficina realizada em uma escola estadual da região do Vale ao Rio Pardo, Rio Grande do Sul. O sétimo artigo é de Graça Regina Franco da Silva Reis, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é Narrativa de Experiência Prática como Possibilidade de Justiça Cognitiva. E nesse artigo, a autora discute as produções curriculares cotidianas como espaços-tempos repletos de possibilidades de justiça cognitiva e, consequentemente, de justiça social. O oitavo artigo não é só pelo diploma, as ocupações das escolas e os processos curriculares. Esse artigo é de Regina de Moura Macedo e Neila Monteiro Espindola, do Colégio Dom Pedro II, e Alan Carvalho Rodrigues, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Nesse artigo, o texto busca evidenciar conhecimentos antes silenciados ao abordar práticas curriculares narradas pelos estudantes. O nono artigo, o discurso de ódio nas mídias sociais, a diferença como letramento midiático e informacional na aprendizagem, de Marcelo Andrade e Magda Pichetola, da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Nesse artigo, eles fazem uma análise sobre a presença do discurso do ódio em uma mídia social, a partir da disputa online entre o deputado federal Jair Bolsonaro e a revista Nova Escola. Nesse artigo, os autores examinam como as redes sociais podem potencializar o discurso de ódio contra identidades socialmente discriminadas em sociedades multiculturais. E o 10º artigo, que fecha o conjunto de textos do dossiê, é de Fátima Delgado Carleanda Leite Preciosa Fernandes, da Universidade do Porto, que é em Portugal. E é Resgatando o Plano de Matemática em Portugal, uma experiência de contextualização do currículo promotora de sucesso escolar. Esse artigo examina efeitos da experiência vivida por professores no desenvolvimento do projeto Plano de Matemática, bem como as suas implicações nas práticas curriculares para a promoção de uma aprendizagem que concretize princípios de justiça cognitiva e social. Então, gente, a gente pode ver
que esse dossiê é composto por vários artigos distintos e que são muito importantes. Essas são as nossas referências. A gente agradece pela participação. Obrigada.